Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um estudo e mais um momento de reflexão na sexta-feira. Nós gostaríamos de avisar que essa transmissão, a partir de hoje, em todas as sextas-feiras, estará sendo transmitida diretamente das páginas, das mídias do Francisco de Assis Spiritist Society UK, Bezerra de Menezes Spiritist Society UK e da Web Rádio Fraternidade, que estarão divulgando e transmitindo diretamente de seus canais. E também nós gostaríamos de agradecer a todos os grupos que estão unidos toda sexta-feira para esse trabalho, né? Como Bezerra de Menezes, Fraternity, Joana de Angelis, Spirit Society de Bournemouth, o grupo de Brighton Hove, na América, no Brasil, e, claro, a Casa Francisco de Assis, Spirit Society em Londres. Então, nesse momento, nós gostaríamos de pedir a todos para fechar os olhos, vamos nos acalmar, ficar tranquilos e agradecer a vida, o trabalho, o alimento, o abrigo e a oportunidade de recomeçar a todo instante. Agradecer ao Pai Celestial por mais essa oportunidade de estarmos juntos em ambos os planos da vida, para mais uma oportunidade de aprendermos o que é o amor incondicional e inclusivo do Mestre Jesus. E assim, gostaríamos de pedir permissão ao Mestre Jesus para começarmos a programação e as reflexões dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Gostaria de lembrar, quem quiser colocar água fluidificada para no final, fluidificar juntamente com a oração. E nesse momento nós temos a gratidão e a alegria de receber o Dr. Jorge Daia, que vai falar sobre o poder da oração. Ele está falando diretamente de Goiás, né? E ele estará aqui nos prestigiando com essa reflexão que é muito importante, muito importante. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade. Então, a palavra agora é sua, fique à vontade. Alegria grande estar com vocês. Agradeço o Gilson pelo convite, nosso operador de estúdio, né, o Gilson? E nesse verão inglês, né, que eu acredito que esteja quente. E nós vamos falar, deve estar quentinho mesmo, né? Nós vamos falar sobre o poder da oração, tentar iluminar aqui um pouquinho melhor a sala onde eu estou. Acho que não ficou bom, vai mais escurinho. Pedir para o Gilson, então, começar a projeção dos slides. E é um tema que me é muito caro. Eu começo contando uma história de experiência pessoal e no início dos anos 2000, eu atendi o Paulo, nome fictício. Ele estava com diabetes tipo 2 e um diagnóstico de câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas é uma doença que não tem uma perspectiva muito boa e
também causa dores atrozes. Paulo não era o meu primeiro paciente com diabetes tipo 2 e câncer de pâncreas. Um estudo italiano mostra que 6% dos casos de diabetes tipo 2 podem estar relacionados a câncer de pâncreas. E o que é interessante é que ele foi para se preparar para a cirurgia e nunca mais voltou, mas eu revi o Paulo 15 anos depois. Ele me procurou e logo falou: o senhor se lembra de mim? Eu falei: eu lembro, eu achei que eu fosse te encontrar no centro espírita. O Paulo é pastor. Ele riu e tudo, falou: não, eu fui curado do câncer. Eu, depois que saí do consultório, alguns dias depois, estava em oração, e em oração eu ouvi a voz divina que me disse que eu estava curado. A partir de então, eu senti uma melhora muito grande, nunca mais tive nada. Eu regozijei com aquilo, falei: poxa, que legal, Paulo, e agora você está aqui para fazer uma revisão? Ele falou: não, porque o diabetes continuou, e eu agora estou com a insuficiência renal. Falei: nossa, e você já rezou para pedir, já fez suas orações para pedir a cura? Ele falou: não é bom abusar de Deus, né? A gente tem que ter um motivo para morrer. Mas é um caso que chama a atenção pela fé desse homem. Uma fé que no início, como é a fé de todo mundo, a gente quando julga pelas aparências parece despretensiosa, mas a fé opera milagres. É o caso de um milagre e que a fé e a oração operou. O caso de Marie Bailly, um nome fictício dado por Alexis Carrel, esse médico francês que foi prêmio Nobel de Medicina. E Alexis Carrel, ele acompanha uma jovem à cidade de Lourdes, na França, e essa jovem tem tuberculose que afeta todo o seu corpo, desde os 11 anos de idade manifesta-se a doença. Ela, com 19, já tem tuberculose pulmonar, óssea e uma forma grave de tuberculose pulmonar, peritoneal. Ela é levada a Lourdes a partir de Lyon, da cidade de Lyon, uma viagem longa, uma viagem que demorou mais de 12 horas, e durante essa viagem, Marie Bailly teve alguns episódios de bradicardia, o coração passou a bater muito devagar e ela esteve no estado praticamente de morte durante pelo menos 3 ocasiões. Após 3 horas dela ter sido exposta às águas de Lourdes, Marie Bailly está completamente curada, e isso mereceu um livro de Alexis Carrel, chamado Le Voyage de Lourdes, em que ele conta a história, e depois, em apêndice ao livro, nós temos todo o report que ele fez à autoridade médica de Lourdes, que à época catalogava os milagres, e eu fui informado por um padre amigo que celebrou uma missa em Lourdes, recentemente, que são tantos os casos de, entre aspas, milagres, de curas que ocorrem naquela cidade, que não fazem mais report dessas curas, pelo volume que ocorre. Mas nós questionamos sempre o que é a oração, né? Jesus orava, e é algo que desafia muita gente. Outro dia, conversando com alguns amigos religiosos, eu participo hoje é sexta-feira, nós estamos 4 horas a menos aqui no Brasil, mas daqui a pouco eu estarei com esses amigos. É uma roda em que nós conversamos toda sexta-feira, regado a uma degustação de cachimbos. Nós temos aqui um pequeno grupo aqui, e nesse grupo fazem parte um padre, um missionário evangélico, faz parte também alguns outros colegas médicos, e a gente sempre falando, o nosso tema principal geralmente é religião, e conversando sobre oração,
Outro dia o padre me dizia, olha, a questão da oração é algo desafiador, porque a oração ela tem a sua manifestação natural, mas o fervor místico de uma oração não é para todo mundo. E o assunto era, talvez, o homem da Igreja Católica que tinha um fervor místico na oração muito intenso, que era o Padre Pio. Jesus orava, e Jesus orava com um fervor intenso e natural. Ele dialogava com o Pai a ponto de Allan Kardec o considerar médium de Deus. E a gente pergunta, por que orar, rezar, fazer prece, como queiram chamar? Qual o porquê? Qual o motivo disso? E nós vamos ver um pequeno soneto, na verdade é um pequeno poema na Revista Espírita de 1861, e a tradução foi muito feliz. Mas não possa, mortais, por meus fracos assentos, pôr-vos no coração o incenso dos alentos. Em versos aprendeis, ouvindo-lhe a expressão, isso que é suplicar, isso que é oração. É, num fluido ardoroso, um impulso de amor, que da alma se projeta e se eleva ao Senhor. Então, a verdadeira oração é esse impulso de amor, é um fluido ardoroso que projeta-se da alma. O Espírito foi muito feliz, e o Evandro Noleto Bezerra também foi muito feliz na tradução para o português, porque resume uma das características da oração que a gente sempre busca, né? Que é essa ligação, essa projeção ao Senhor. Então, a gente vai tentar falar dos benefícios da oração, primeiro numa visão médica de um estudioso de medicina e espiritualidade, depois na visão mística de um espírita médico. Eu sempre uso o termo místico e as pessoas às vezes têm uma certa alergia a esse termo por confundirem com misticismo. São duas coisas distintas. Quando nós vemos hoje algo que impacta muitas famílias, que é os vários tipos de demência, né? Demência de Alzheimer é uma delas, mas na medida que a população está envelhecendo, o número de pessoas com demência aumenta. E seria isso um castigo para a idade? Hoje em dia nós temos algumas evidências que sugerem que a evolução dos quadros de demência não se deve necessariamente à idade, até porque nós vemos manifestação de quadros demenciais cada vez mais precoces, em idade cada vez mais precoces, mas sim por um processo inflamatório, autoimune, e existem vários fatores envolvidos, e um deles é o lixo que a gente acaba ingerindo no dia a dia, o lixo, os chamados estrogênios do lixo, além de algumas aglutininas ou antinutrientes que nós temos em nossa dieta. Isso dá pano para manga para mais uma palestra, não vou me deter a isso, mas eu quis trazer nesse slide algo interessante, que é um estudo que mostra como há uma mudança expressiva na imunidade e saúde dos esposos e esposas, né, que cuidam de pacientes com demência. Esse artigo saiu na The Lancet em 77, que é um grupo australiano, em que eles mostraram que, no caso de após a perda de alguém muito querido, e no caso eles analisaram viúvos e viúvas, que há uma alteração expressiva na imunidade. Tanto esse estudo de 77, quanto do slide anterior, o que nós estamos tentando mostrar? Que as condições emocionais, elas afetam o sistema imunológico. E esse é um outro estudo que mostra, e é do Harold Koenig, que mostra um outro lado de nós afetarmos o sistema imunológico, aqui afetando positivamente. O Dr. Harold Koenig, ele mostra nesse estudo de 97, e é um estudo que já foi replicado e mostrou o mesmo resultado,
que as pessoas que frequentam, têm o hábito de frequentar serviços religiosos, pelo menos uma vez por semana, elas têm, e aqui é um estudo prospectivo, um estudo de 86, 89, 92, elas têm níveis baixos de um marcador inflamatório chamado interleucina 6. Vejam que aqueles que vão ocasionalmente já têm um nível que é significativamente menor do que os que nunca frequentam. Então, se por um lado nós temos fatores emocionais que afetam a nossa imunidade, diminuindo-a, nós temos, por outro lado, um outro fator que é também subjetivo, tão subjetivo quanto a perda de alguém, que afeta positivamente. E aqui nós vemos que frequentar um culto religioso não é simplesmente ir a esse culto, envolve a oração. E a oração é algo tão importante que, após os atentados às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, em Nova York, em 11 de setembro de 2001, o número de pessoas que voltou à religião como uma forma de suportar, de enfrentar, de uma forma de coping, de enfrentamento, de um planejamento e estratégia para enfrentar uma adversidade, foi de 90%. Tudo bem que quase 100% tem necessidade de falar isso do ser humano, mas buscar o conforto na religião, ter esse conforto, afetou 90% das pessoas que passaram por estresse após o ataque às Torres Gêmeas. Ou seja, é do ser humano essa busca, a busca do transcendente. E por isso que isso faz bem para a saúde. Eu recentemente participei de um projeto editorial organizado pelo Dr. Alexandre Serafim sobre as evidências, no caso, medicina baseada em evidências, de medicina e espiritualidade. O nome do livro é Medicina e Espiritualidade em Evidências, né? E deve ser lançado em breve. E só no campo do diabetes, aqui são as referências que eu citei, até porque eu tinha apenas um espaço pequeno para trazer as informações sobre espiritualidade e diabetes baseada em evidências. E nós vemos a quantidade de artigos. E o que é muito interessante, uma boa parte desses artigos que tratam diretamente do diabetes relacionam um melhor controle dessa doença com frequência a cultos religiosos, com o suporte social, mas basicamente o suporte religioso. O papel da religião, e quando nós falamos em religião, em suporte religioso, a gente está obviamente falando em oração. É algo tão importante que Doug Oman é um autor ele é um autor americano, ele está baseado em Los Angeles, na UCLA. Ele diz que existem tantas evidências do papel da espiritualidade sobre a saúde, o papel muito mais, evidência do papel positivo da espiritualidade, isso baseado em número de publicações, isso baseado em número de revisões sistemáticas. O número é tão grande que o establishment científico, ao ignorar o papel da espiritualidade, age como aquela pessoa que abre a porta da sala de casa e encontra lá dentro um elefante, mas finge que não vê. É um volume de evidências muito grande. E quando nós falamos do poder da oração, e citamos muitas vezes casos de curas espontâneas, curas que acontecem sem que tenham uma explicação, que nós podemos dizer que foi decorrente da fé. Outras pessoas fizeram uma prece e obtiveram um resultado positivo. E quando nós falamos isso no meio médico ou no meio, principalmente no meio acadêmico, nós somos recebidos como seres de outro mundo. Oração é o caminho da virtude. Não importa o que a ciência pense,
da oração. Não importa se a ciência diz que a oração é um ato de misticismo, é um ato de superstição, algo primitivo do ser humano, como o movimento dos novos ateístas, o New Atheist Movement, que Richard Dawkins é uma das suas expressões, quer dizer, não importa, oração é o caminho da virtude. E nós vamos, com Allan Kardec, compreender como percorrer esse caminho. Como percorrer esse caminho na doutrina espírita. Até porque muitos dizem que a doutrina espírita é uma doutrina racional, que a doutrina espírita é uma doutrina científica. A doutrina espírita é uma doutrina que não tem lugar para religião. E aí citam, de um modo equivocado, a célebre frase que serve de frontispício ao Evangelho segundo o Espiritismo. Fé raciocinada é aquela que pode enfrentar a razão, face à fé inabalável, é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Primeiro, que eles confundem fé raciocinada com fé desprovida de fervor. Se a fé raciocinada não é fé racional ou racionalizada. Fé raciocinada é aquela que pode, a fé inabalável e que enfrenta a razão, é uma fé raciocinada, é a fé que está sustentada na razão. E aí cabe nos perguntar, o que é razão? O que significa razão? Qual o significado do termo razão, principalmente à época de Allan Kardec? Porque hoje esse significado ainda continua, mas as pessoas preferem usar outros termos. E nós vamos encontrar o significado da razão pura, em Immanuel Kant. E nós vamos ver que... E Kant foi um estudioso de Swedenborg. Nós vamos ver com Kant que razão relaciona-se com o que nós chamamos no Espiritismo de consciência. Não é o self, não é a consciência dos psicólogos, não é a consciência dos neurologistas. É a consciência que Allan Kardec nos diz que onde estão escritas as leis de Deus. Consciência no sentido de âmago do espírito, no sentido de essência pura que nos liga a Deus. Então, a fé raciocinada, ela é inabalável porque ela está de acordo com a consciência, principalmente no que tange as leis de Deus. E o Espiritismo é uma doutrina científica, não porque segue a ciência do establishment científico, das grandes corporações. O Espiritismo é uma doutrina científica porque ela é baseada na ciência espírita, que tem por objetivo o estudo das leis que regem o plano espiritual, o mundo espiritual. Então, Allan Kardec, esse homem de uma fé fervorosa, uma fé mística, segundo os chamados espíritas progressistas que querem questionar o tempo todo o papel da religião. Allan Kardec vai dizer, assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta, que em seu foro íntimo o convida ao mal, da mesma forma que pode fechar a voz material daquele que lhe fala. E o pode por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para isso a assistência dos espíritos bons. Allan Kardec está nos ensinando o papel da oração, o poder da oração. E aí ele vai dizer, é o que Jesus nos ensina em sua sublime oração do Pater, o Pater Nostrum, o Pai Nosso, quando nos faz dizer, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está lá na Revista Espírita de 1858. O Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão em matéria de prece. É indubitavelmente a oração dominical, no caso o Pai Nosso, uma verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Sob a mais restrita forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo.
eu confesso que eu nunca vi interpretação mais bela do Pai Nosso do que a que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. E ela vem aparecer também na Revista Espírita de 1864. Allan Kardec nos demonstra que, naquela análise do Pai Nosso, que o Evangelho de Jesus e todo o Novo Testamento, que é baseado no Evangelho de Jesus, é um guia seguro para a nossa transição de mundo de regeneração para um mundo feliz. Para chegarmos ao mundo de regeneração, já que estamos num plano de expiação e provas, o Antigo Testamento nos é um roteiro seguríssimo. É uma coletânea de livros belíssimos, com lições maravilhosas, mas o Novo Testamento exige um nível de consciência maior. Ouspensky, que é um autor que já citei muito antigamente, hoje em dia ele já não me diz muita coisa mais, mas Pietro Ouspensky, ele, no seu livro A Evolução da Consciência Possível ao Homem, é um livro pequeno, mas muito interessante. No Brasil ele foi editado pela editora Planeta. Ele vai dizer que o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, principalmente, são livros para serem compreendidos por pessoas que já têm a consciência desperta, e são muito poucos os que têm a consciência desperta. Allan Kardec tinha a consciência desperta, e nós vemos nos seus textos, e nesse texto sobre o Pai Nosso, nós percebemos o fervor de Allan Kardec. E Allan Kardec vai dizer sobre o Pai Nosso: em razão da sua própria brevidade, o sentido profundo encerrado nas poucas palavras de que se compõe, escapa à maioria. Por isso que ele se dispõe a interpretar o Pai Nosso. Nós vamos ainda, com Allan Kardec, compreender que o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Outro dia, eu conversava com um conhecido, porque ele criticava a forma como um companheiro encerrou a prece no centro. Falando, ele repetiu uma fórmula, uma prece que é usada no catolicismo, isso é errado. E eu conversava com ele, dizendo que no nosso grupo de desobsessão, durante muitos anos, nós tínhamos a presença de um senhor muito simples. Ele mal sabia falar. E nós sempre pedíamos que ele fizesse a prece, porque ele fazia a oração do Pater, o Pai Nosso, e depois a oração católica, a Mãe Santíssima, num estado d'alma tão intenso e tão vibrante, que tocava a todos nós. E tocava também os espíritos sofredores que ali estavam para atendimento. E aí nós compreendemos o que Allan Kardec diz: a forma é o de menos. Deus aceita todas quando sinceras. Continua Allan Kardec, está na Revista Espírita de 1864. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil. E quantos não são aqueles, né, que gostam de fazer uma prece trazendo toda a fraseologia? Se for, então, advogado e estiver chegando de uma audiência com o juiz, vai de data vênia para todas as palavras em latim, acabam por colocar, né? A fraseologia inútil. A gente gosta muito, às vezes, disso também. Nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. É por isso que esse amigo padre, ele dizia: olha, a oração
plena que chega a Deus, muitas vezes não é nem para mim, viu? Que eu rezo toda hora e tudo, e não é para nosso cotidiano. Mas a gente tem que ter certeza que muitas vezes as nossas orações, elas colocam em vibração uma fibra da alma. Principalmente quando a gente está dolorido, né? É mais fácil da gente sintonizar. O dia que nós tivermos plena consciência de que a conexão com Deus é algo que pode ser sustentado, nós faremos preces mais vibrantes. E aqui no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver André Luiz escrever: o caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó. A escada de Jacó, ela é representada de formas muito interessantes e muito bonitas em várias imagens que encontramos no YouTube, mas poucos de nós entendemos o significado daquela visão. Porque a escada passava pela terra e se perdia nos céus. E aí continua André Luiz: a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais, ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, na verdade, é o que Clarence está ensinando, né? Esse trecho aqui é complicadinho para a gente, né? Esse trecho aqui, ó. Conforme a sua natureza, deixa eu botar aqui no lugar para mim, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais, ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Depois que eu li Entre a Terra e o Céu, foi que eu entendi o porquê que não adiantava muito eu ficar rezando para o Flamengo ganhar, porque minha prece não saía do lado ali, só ficava no meio da torcida do Flamengo, e não adiantava o time, se o time não ajudasse, né? Mas a gente faz muita prece que nós fazemos, aquela prece, eu tenho que deitar, então deixa eu fazer uma prece. Ah, Senhor Jesus, por Deus, muito obrigado pelo dia, pumba, já dormi. Não saiu do lugar, né? Ou aqueles que fazem prece com espírito de cupidez. Nós somos muito assim. Eu tenho uma paciente, ela se diz uma evangélica fervorosa, e ela diz: meu coração pertence a Jesus, eu sou uma mulher fervorosa, mas também minhas mãos pertencem ao diabo, não encosta em mim não que eu prego a mão. E ela acaba resumindo tudo que nós somos, né? Porque a gente entrega o coração a Deus, mas nós deixamos as mãos entregues a nós mesmos ou ao diabo, como uma simbologia, e muitas vezes nós estamos no fervor de uma prece e de repente nós somos invadidos por um pensamento que não tem nada a ver com aquela prece. Então uma parte de nós entrou em sintonia, quando vem o pensamento que nos invade, pumba, nós vamos para o chão novamente. Como o ser humano ainda necessita, né, como dizia Júlio Paiô no seu livro Educação da Vontade, como nós precisamos educar a nossa vontade. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. E é por isso que muitas vezes quando nós fazemos prece da boca para fora e alimentamos desejos secretos, esses desejos secretos envolvem, e secretos mais escusos, eles envolvem uma rede de sintonia, uma rede enorme que nos faz sintonizar com pessoas que, muitas vezes, pessoas e seres espirituais, que muitas vezes vão lutar para que tal desejo se realize, porque são iguais a nós, têm os mesmos desejos. Impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda da imortalidade remontam às alturas. Então, ele vai falar dos tipos de prece. Então, vamos continuar para falar da prece que foi retida. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações
receptoras. A gente acha que nós estamos sozinhos e só fazemos sintonia com os nossos amigos espirituais, com quem nós conhecemos. André Luiz, ele quebra esse conceito porque ele nos chama de estações universais. Nós somos verdadeiras estações universais de emissão e recepção. Então, na medida em que nós emitimos, nós sintonizamos. E dependendo do teor da nossa emissão, a nossa sintonia ela é equivalente. Nós estamos ligados em uma teia gigantesca, diria quase que infinita, porque nós não sabemos o tamanho do universo. E lembremos-nos que o tempo, ele afeta, e o tempo, na verdade, não só ele afeta, mas ele existe em função da gravidade. Então, o tempo é uma medida material. E nós somos seres imateriais em uma vestimenta material. Então, a nossa sintonia, ela se espalha no espaço e no tempo. O nosso momento atual, ele envolve vibrações presentes, envolve vibrações passadas, envolve também vibrações, podemos dizer, futuras, porque as ondas sofrem muito pouco influência da gravidade, muito pouca influência. Então, elas não são submetidas no tempo. André Luiz nos chama a atenção disso, da nossa responsabilidade. E a prece é uma emissão de força. Sabemos que a humanidade universal, e aí ele não está falando da humanidade universal daqui, ó, da Igreja Universal, nem da Terra, está falando do universo. Nós temos noções do que seja o universo, nós temos essa perspectiva. Pior de tudo é que não temos, né? O universo é quase que infinito. E ele ainda fala, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. Eu digo que o grande profeta da humanidade, pelo menos da humanidade atual, é o Gene Roddenberry. Vocês não conhecem, mas ele é o autor de Star Trek. Todas as versões de Star Trek. E ele mostra o universo infinito. E os membros da Enterprise se relacionando com seres iguais a eles, em diferentes níveis de evolução. E aí André Luiz nos fala do tipo de prece, que é a prece refratada. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Evelina, ela faz uma prece sincera pedindo para sua mãe, para que a sua mãe auxiliasse a sua madrasta. Mas ela não sabia que a sua mãe desencarnada era a autora do quadro obsessivo grave que a sua madrasta sofria. Mas a prece, ela sai de uma forma tão intensa e luminosa de seu coração que ela não passa desapercebida e os amigos espirituais a recolhem e levam para os espíritos superiores, em nome de Jesus, para darem um jeito de atenderem aquela súplica. E aí André Luiz vai dizer, a prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino, e à luz da oração viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação ativa. Aqui ele está falando da plena comunhão. A oração, a prece, é o fio invisível dessa comunhão. E a renunciação ativa é compreendermos as nossas reais necessidades, renunciarmos os nossos desejos menos sãos. Renunciar a esses desejos não é algo simples, mas faz parte da nossa necessidade evolutiva.
A prece é o fio invisível da nossa comunhão com o plano divino. Se nós quisermos ter uma plena comunhão, busquemos a prece sincera, a prece que faz vibrar as fibras da alma, né? E aí André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, vai dizer, mais uma vez, reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Vocês têm plena noção do que seja isso? É o poder máximo que nós recebemos do Criador? Nós vamos lembrar de Mesmer, que, através do espírito Monsieur d'Alembert, vai dizer na Revue Spirit, de fevereiro de 1865, falando do magnetismo, uma forma de magnetismo muito mais poderosa que podeis imaginar, é a prece sincera, sem segundas intenções, que uma criatura faz a intenção de outra. E André Luiz confirma isso aqui. É o poder, é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. E nós pensamos em poder e logo relacionamos com saúde plena e imortalidade no corpo físico, dinheiro no bolso e domínio. Enquanto que poder na visão plena do Evangelho de Jesus é a disposição de servir por muito amar. E quando nós voltamos ao Pai Nosso, nós lemos com Allan Kardec e vamos reler. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Sublimidade na simplicidade. Era esse... Aqui a gente encerra a parte de apresentação. Era essa mensagem que gostaria de passar. Eu preparei para falar 40 minutos, para não cansar vocês. Mas a sublimidade da oração nos faz entender efetivamente o que é o poder, né? Hoje nós vivemos um momento de transição, e não é só hoje, né? Esse momento de transição já começou desde o século passado e vai se, entre aspas, apertando, na medida em que nosso conhecimento também se amplia. E nós devemos saber que a oração é o SOS que o Criador nos deu. É a chave em que nós, com ela, ligamos o bem-estar. A oração, ela nos traz a esperança. A oração pode nos tirar a dor, pode fazer milagres. Mas o maior milagre que a oração faz é nos conectar com Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Porque quando nós estamos conectados, nós podemos dizer com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, obrigado, Senhor, porque eu sofro. Nós devemos ter plena noção de que a prece é esse presente de Deus, esse mecanismo que Deus nos deu, que nos traz equilíbrio, paz e eterno desejo do bem. Que Jesus nos abençoe. Um beijão para a Ângela, que eu acabei de ver aqui o retratinho dela, saudades. Um beijão a todo mundo, a todos vocês de Londres, saudades de todos. Pessoal lá do Fabrício, né, Bournemouth. E estou vendo aqui meu amigo Ilvio, já perguntando, uma das participantes comentou que o universo é infinito. Cúdio, o universo acaba sendo realmente infinito. Tudo que nós temos hoje acho que eu fiquei até mais clarinho agora, né? Tudo que nós temos hoje de conhecimento que demonstra que o universo ainda está em expansão e nós não sabemos qual é o limite, né? Poderia ter uma borda o universo conhecido pode ter uma borda, mas essa borda pode fazer fronteira com outro universo, né? O que pelo menos os astrofísicos nos dizem.
Então, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer ao Gilson, ao Léo, à Kátia, o Pedro, que está em casa descansando, né? O Pedro hoje está descansando. Não Com devia ter muita dado alegria. folga com o Pedro, não, Léo. Põe o homem para trabalhar, rapaz. Vamos falar para ele. Se tiver alguma pergunta, o Gilson coloca aqui. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto a gente espera um pouquinho, parece que a Kátia quer fazer um comentário também. É tão interessante, né, quando a gente comenta e a gente reflete sobre a oração e a gente vai na doutrina dos espíritos, na codificação, na revista espírita. Apesar de Kardec ter dito que é ciência e filosofia, ele sublima, né, que a oração, a parte religiosa, é que dá a base, né, moral para que tudo aquilo continue, para que as pesquisas e as reflexões. E o Chico também chegava a falar sobre isso, né, que a oração seria a base de tudo, né? E é tão interessante que o senhor falou que a medicina hoje já comenta e já aceita e discute mais o lado positivo da oração, da meditação, o que seja. As próprias ciências psicológicas também já adotam isso, né? Já estão... isso é tão importante, né? Principalmente nesse momento, né, que a gente vive, né? De reflexões bem, bem intensas, né? Verdade. E a medicina, hoje em dia, na verdade, a medicina é refém de interesses comerciais. Infelizmente, as publicações médicas elas se tornaram reféns, mas existem ainda pesquisadores muito sérios. No Brasil, nós temos o Dr. Giancarlo Luchetti, o Dr. Mário Pérez, não posso deixar de citar o Dr. Marco Aurélio, que é lá de Campo Grande, que são pesquisadores voltados a esse lado da medicina que muitos insistem em não enxergar, mas que mostram realmente isso. Agora, falando de Allan Kardec, aqueles que enxergam em Kardec um ser frio, eu, sinceramente, não consigo enxergar em Kardec um ser frio. Alguém consegue fazer uma análise do Pai Nosso igual ele fez, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo toda a introdução e o desenvolvimento do capítulo 5 até a instrução dos espíritos, mostra que era um homem de muita fé, um homem de um fervor religioso muito grande, né? Com certeza, com certeza. E ele dedicou toda a sua vida, né, à causa, né? E antes de descobrir a doutrina de se inteirar da doutrina dos espíritos, ele já realizava um trabalho de amor ao próximo, né? Verdade. Muito intenso, né? Verdade. Não é? A própria vida dele toda, praticamente, a gente pode dizer aqui, foi uma oração, né? Porque ele se dedicou ao próximo de uma maneira intensa. Eu acho que as pessoas confundem a seriedade, a responsabilidade, né, no que ele gerenciava, com a parte amorosa e a parte religiosa da pessoa, né? Da pessoa Verdade. de Allan Kardec, né? Parece que a Kátia quer falar alguma coisa. Kátia, você pode entrar. Eu concordo, Sandra. Eu não sei se tem mais algum comentário. Deixa eu ver aqui rapidinho. A oração em que abrimos o coração. As perguntas estão na tela, gente. A oração em que abrimos o coração para que seja feita a vontade de Deus é menos egoísta e mais eficaz? Eu creio que sim. A gente tem dificuldade danada de aceitar a vontade de Deus, né, Ellen? Até porque muitas vezes nós não sabemos qual é a vontade de Deus. E nós confundimos muito também, porque nós somos responsáveis pela grande parte do que acontece conosco. Nós somos, então, muitas vezes nós dizemos, foi a vontade de Deus para que isso acontecesse, mas foi só consequência do que nós fizemos. Mas à medida em que eu reconheço de coração que existe uma vontade divina, por mais que o mal que me afete tenha partido de mim, daqui a pouco eu começo a compreender, e aí a gente vê André Luiz compreendendo isso no plano espiritual. E nós vemos também como André Luiz era religioso.
As citações bíblicas de André Luiz não são para qualquer um. É para quem conhece muito, ele conhecia muito o Antigo Testamento. E quando nós vemos quem foi Carlos Chagas, e conhecendo Carlos Chagas através de Carlos Chagas Filho, nós vemos o papel do catolicismo na vida dessa família. Então, eles tinham uma religiosidade profunda. Quando nós reconhecemos, então, que a vontade de Deus ela deve ser feita, e eu consigo também perceber que, puxa vida, muito do mal que acontece comigo partiu de mim, e aí eu consigo realmente chegar e junto com a Ellen dizer, senhor, é a sua vontade, apesar de ter partido de mim, mas é a sua vontade que tudo que toda ação tenha uma reação para me corrigir. Aí a gente tem uma plena noção e um pleno envolvimento, né? É verdade, é bom. Eu acho que não sei se temos mais algum comentário, alguma questão. Não sei, não, né? Então, bom, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez ao Dr. Jorge Dyer pelo tempo e por essa reflexão que realmente foi muito, muito, muito interessante e muito importante para nós. Aprendemos muito. Isso foi muito importante. Obrigado. Muita gratidão, muita gratidão. Obrigado, Lola, também pela homenagem. Todo mundo que agradeceu. Eu que agradeço muito a vocês a oportunidade de aqui estar. E é uma honra estar com vocês, estar de novo, mesmo que virtualmente. Já estava com saudade do meu irmão querido Gilson, do Léo também, Fabrício, todo mundo aí de Londres, eu pude rever, não sei se a Manu está aí presente, mas todos esses nossos irmãos muito queridos, eu vi que a Elza também entrou. Esse trabalho maravilhoso que vocês fazem na divulgação da doutrina espírita em terras inglesas, e uma alegria grande. Precisando, estamos à disposição.